Olá, alunos da Itaipara, tudo bem? Aqui é a professora Juliana, professora de português. Hoje nós vamos corrigir a atividade do livro didático que fala sobre vozes verbais. Vamos corrigir as páginas 129 a 132 e 144 a 147. Vamos lá. É interessante lembrarmos que os verbos, eles podem sofrer a variação quanto a número, pessoa, tempo e modo, e também quanto à voz. E essa variação quanto à voz que vai expressar a relação que o sujeito da oração mantém com a ação que se realiza, ok? Primeira questão. Vou reler o trecho de Viagens de Gulliver e observar as formas verbais destacadas. Então, as formas verbais destacadas foram chegamos, foi levado e continuou trabalhando. O item A, na oração, em pouco tempo chegamos ao Palácio Real. A pergunta é, qual é o sujeito com que a forma verbal chegamos concorda? Percebemos que o sujeito está implícito. No caso, a forma verbal chegamos vai concordar com nós. Eu sei por meio da desinência. Indica a primeira pessoa do plural. Então, a resposta é nós. Na B, a locução verbal continuou trabalhando. Concorda com o sujeito, o rei, que foi mencionado na oração anterior. Nessas duas orações, pode-se dizer que o sujeito tem um papel ativo ou passivo em relação à ação verbal. A gente percebe um papel ativo, visto que continuou trabalhando na ideia de que ele estava praticando a ação de trabalhar. Então, a resposta é o sujeito tem um papel ativo. Na C, a forma verbal fui levado concorda com o sujeito eu. Pode-se dizer que o sujeito nessa oração tem um papel ativo ou passivo em relação à ação verbal. E por quê? Já na forma verbal fui levado, a gente percebe um papel passivo. Por quê? Porque ao dizer fui levado, a gente entende que alguém o levou. Não foi ele que praticou a ação, ele a sofreu, ok? Então, é um papel passivo porque ele sofreu a ação, alguém o levou. Segunda questão. Releia mais este trecho. Então, vocês, ao lerem o trecho, perceberam as formas em destaque. Fomos atacados e sermos amarrados e saqueados. O item A. A forma verbal sermos amarrados e saqueados concorda com o sujeito, Gulliver e seus companheiros de viagem. Pode-se dizer que o sujeito, recuperado pelo contexto, estabelece uma relação de passividade ou de atividade em relação à ação verbal. Então, quando vemos sermos amarrados e saqueados, a gente percebe uma relação de passividade, visto que o contexto nos mostra que Gulliver e seus companheiros foram amarrados e saqueados por alguém, certo? Na B, como eu havia discutido com o comandante, a forma verbal havia discutido concorda com o sujeito expresso pelo pronome eu. Então, que relação se estabelece? É uma relação de atividade ou de passividade? Eu havia discutido. A gente percebe uma ação de atividade, porque ele praticou a ação, ele discutiu. Ok? A resposta é atividade. Só para vocês, caso reforçarem mais essa ideia de passividade. A passividade, em termos gramaticais, é o fato de ação verbal corresponder a um sujeito gramatical que não exerce papel ativo, caso atividade na ação. Terceira questão. Vocês leram o trecho da notícia, certo? A notícia que vai falar sobre o jovem que foi picado por uma víbora e vão responder as questões. Item A. De acordo com o trecho,
De que modo se fez o resgate do jovem picado pela víbora? A gente percebe que o resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, certo? E eles utilizaram uma técnica chamada técnica de triângulo de resgate. Na B, qual foi a importância do tio na recuperação do jovem? O tio foi de extrema importância porque ele, ao dizer qual era a espécie de víbora que havia picado o sobrinho, foi fundamental para que um soro específico fosse feito e assim manter o sobrinho vivo, né? Assim o jovem poder se recuperar. Na C, observe e compare as formas verbais destacadas a seguir. Quais são? Matou, entregou, picado e resgatado. Eu pergunto a vocês, em qual das orações há sujeito ativo e em qual há um sujeito passivo? A gente percebe um sujeito ativo, aquele que praticou a ação na primeira oração, quando diz, o tio matou a víbora e entregou o animal. Ok? Na segunda, a gente percebe uma relação de passividade, um sujeito passivo, porque o jovem é picado, o jovem foi resgatado, então ele sofreu a ação. Então, quando o sujeito gramatical é responsável pela ação verbal, dizemos que é um sujeito ativo e que o verbo está na voz ativa. Já quando o sujeito não é responsável pela ação verbal, dizemos que o sujeito é passivo e que o verbo está na voz passiva, certo? Então, praticou a ação é ativo, sofreu a ação é passivo. Quarta questão. Leia o trecho de um material informativo sobre a floresta amazônica. O trecho é Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo. Vocês, obviamente, leram. E as perguntas são, item A. De acordo com o trecho, qual é a importância da Reserva Biológica Nascente da Serra do Cachimbo? Explique. A importância é que ela protege centenas de nascentes perenes. Então, essas nascentes são as formadoras das bacias, tanto do rio Xingu quanto do rio Tapajós, ambos na Amazônia. Já na B, o que pode acontecer se houver desmatamento nessa região? Se acontecer o desmatamento, uma grande diversidade genética da floresta será perdida, ok? Já na C, releia. A Reserva Biológica Nascente da Serra do Cachimbo foi criada em 2005. Pergunta é possível saber quem criou a Reserva Biológica Nascente da Serra do Cachimbo? Justifique. Foi criada. Não tem como eu saber. Não está explícito no texto. Então, se tivesse o agente da passiva, foi criada por fulano, eu saberia. Como não há, não tem como saber, ok? Já na D, compare. A reserva biológica foi criada em 2005. A víbora foi morta pelo tio. De que forma foram construídas as orações na voz passiva? Como assim? Na voz passiva, eu tenho a construção, lembrando, da locução verbal, que é formada pelo verbo auxiliar, mais o particípio passado dos verbos principais. Aqui eu tenho a locução verbal ser, não é isso? No caso, tá? No pretérito perfeito, foi. E o particípio morta pelo verbo principal, que vem de matar. Então, a voz passiva é construída com os verbos auxiliares. Pode ser o ser, o estar, o ficar, acrescidos de um verbo no particípio passado. Mordido, levado, falado, feito, construído, entre outros. Quinta questão. No trecho da notícia lida anteriormente, há outras informações sobre o acidente e o resgate do jovem. Releia estes trechos e observe as formas verbais destacadas. Trecho. Ele estava com um tio limpando o terreno de uma trilha próxima à cachoeira da Servidão Costa do Sol.
quando foi mordido por um animal da espécie Jararacuçu. Após ser resgatado, o jovem foi atendido e medicado pelos bombeiros próximo à rodovia Baldiceiro Filomeno, a principal rua do estado. Na A, as locuções verbais indicam passividade ou atividade em relação ao sujeito nessas orações. Explique, no caso, quais são as locuções. Foi mordido, foi atendido e medicado. A gente percebe a relação de passividade, pois o sujeito aqui, no caso o jovem, ele não tem papel ativo em relação à ação do verbo, ok? Na B, observe o esquema. Esse esquema sujeito, passivo, locuções verbais e o responsável pela ação. As locuções verbais foi mordido, foi atendido e medicado estão na voz passiva ou ativa? A gente percebe a voz passiva. E na C, de que forma os termos que indicam o responsável pela ação estão ligados às formas verbais? Antes de um animal da espécie de Jararacuçu, eu tenho o quê? Eu tenho um por, uma preposição. Antes de bombeiros, eu tenho o quê? Eu tenho pelos, ok? Eu tenho pelos aqui, que é a contração da preposição por mais o artigo os, tá certo? Então, essa aqui é a forma, a preposição por e a contração pelos, que é a preposição por mais artigo os. Essa é a resposta. É isso, é esse por e pelos que de certa forma vai ser o meu agente da passiva. Como assim? O termo que tem papel de sujeito em relação à ação verbal na voz passiva é chamado de agente da passiva. Pode vir introduzido por preposição por, a mais frequente, ou pela presença da preposição de. Quer dizer, agente da passiva é aquele que ou quem pratica a ação expressa pelo verbo quando o verbo estiver na voz passiva. Então, para ser agente da passiva, o verbo tem que estar na voz passiva. Sexta questão. Leia a postagem ao lado, publicada em uma rede social. Isso aqui. Mar sem lixo. Bem aqui ao lado eu sei. Tem o Ministério Público Federal, certo? Na A, que órgão é responsável por essa postagem? Acabei de ler. Ministério Público Federal, MPF. B, o que está sendo denunciado por meio da hashtag Mar Sem Lixo? A gente vê a denúncia dos canudinhos de plásticos que são jogados ao mar e o mal que esses canudinhos podem causar caso algum animal, no caso, o ingira, certo? Na C, por que os adjetivos pequeno e grandes foram grafados com letras maiúsculas na imagem? A gente percebe aqui uma oposição de palavras. Posso até chamar isso aqui de antítese. Eu posso imaginar que a grafia em letra maiúscula seja para dar uma ênfase ao mal que uma pequena coisa pode causar, as consequências, né? Um grande mal. Então, na D, qual é o sujeito da construção na voz passiva? Acaba sendo ingerido. Qual é o sujeito? Um pequeno canudo de plástico, ok? Na próxima questão número 7, vocês vão ler o trecho do romance A Mãe e a Luva, de Machado de Assis, e vão explicar. No trecho, há vários elementos descritivos. O que é que eles descrevem? Eu tenho elementos descritivos, como amanhã, ele vai denunciar, vai descrever, amanhã vai descrever o personagem Estevão e vai descrever uma chácara. O item B pergunta, por que descrições são importantes em textos ficcionais narrativos? Por que eu uso as descrições? Porque elas são importantes para que o leitor
possa enxergar, por meio da caracterização do ambiente e dos personagens, a composição da narrativa. Eu posso visualizar tudo isso por meio da descrição. Já na C, o narrador descreve várias ações do personagem em diferentes orações. Quais são elas e qual é a pontuação empregada nessa descrição? Eu tenho aqui a oração: ergueu-se de manso, lavou-se, vestiu-se e pediu que lhe levassem café ao jardim, para onde foi, sobraçando um livro que acaso topou ao pé da cama. Aqui nessa oração, a gente percebe que foram empregadas as vírgulas e a conjunção e, para separar as orações que indicam o quê? As ações do personagem. Ok? Item D. Observe e análise. Lavou-se, vestiu-se. Nas orações, o sujeito estabelece uma relação de atividade ou de passividade em relação à ação verbal. Quando se diz lavou-se, vestiu-se, a gente percebe que houve uma ação simultânea. Ele se lavou, ele se vestiu. Acontece tanto a prática da ação, quanto ele tanto pratica a ação, como também ele sofre. Aqui eu vou ter um exemplo de voz reflexiva. É quando a forma verbal se reverte para o próprio sujeito com o auxílio de um pronome e o sujeito é ativo e passivo simultaneamente. É o que eu tenho a chamada voz reflexiva. Ok? Oitava questão. Leia mais um trecho do mesmo romance com o mesmo personagem. Aqui vocês viram que existe uma forma destacada. Encontraram-se. Na A, qual a forma verbal? Observe a forma verbal destacada. Eu pergunto, qual é o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração é Luiz Alves e Estevão. Ok? Na B, trata-se do emprego da voz ativa, passiva ou reflexiva. A gente percebe a reflexiva, porque ao mesmo tempo ele pratica e sofre a ação. Já na C, observe que o sujeito, recuperado pelo contexto, é composto. Nesse caso, a voz verbal empregada refere-se a apenas um dos núcleos verbais do sujeito ou aos dois. Aqui a gente percebe que se refere aos dois núcleos. Refere-se tanto a Luiz Alves quanto a Estevão. Eis um exemplo de voz reflexiva recíproca. É quando a voz reflexiva ela corresponde a um sujeito composto, ok? Agora a gente vai para a página 144. Vozes verbais, contexto e sentido. Vocês com certeza observaram a imagem na página 144. Viram que é bastante colorida, certo? Percebe-se que vai se falar sobre os ciganos, obviamente. Foi feito pelo Ministério Público Federal também. E responderá aos itens. Vamos só conferir se está tudo ok. O que pede no item A? Essa imagem faz parte de uma campanha promovida pelo Ministério Público Federal, o MPF. Em sua opinião, com que intenção ela foi elaborada? Então, na opinião de vocês, eu acredito que vocês tenham falado que era para combater o preconceito existente contra comunidades tradicionais, em específico a comunidade dos ciganos, ou entre outros, né? Na B, um dos traços frequentemente associados ao povo cigano é o uso de roupas coloridas. Com base nessa informação, responda: qual é a relação entre o fundo da imagem e o povo cigano? A gente pode perceber que a imagem, esse fundo com diferentes tonalidades de cores, provavelmente faz uma associação com o colorido, em geral atribuído às vestimentas do cigano. Então, pode-se fazer uma alusão às roupas do cigano, próprio cigano. Já na C, observe o título da campanha, Maio Cigano. Outras cores
E títulos marcam campanhas publicitárias, como a denominada Outubro Rosa e a Novembro Azul. Qual o significado desses movimentos? Outubro Rosa a gente sabe que é uma campanha contra o câncer de mama. E o Novembro Azul é uma campanha contra o câncer de próstata. É essa a resposta. Segunda questão. Releia e compare. Frase 1. Os ciganos são considerados populações tradicionais. 2. Os brasileiros consideram os ciganos populações tradicionais. A. Na oração 1, que aparece na postagem do Ministério Público Federal. Existe uma relação de atividade entre o sujeito e os ciganos e a locução verbal, onde eu falo. Os ciganos são considerados populações tradicionais. Há uma relação de atividade? Não há nenhuma relação de atividade. E na oração 2, os brasileiros consideram os ciganos populações tradicionais. A gente já percebe uma relação de atividade. Os brasileiros consideram, o fato de eles considerarem o fato de que eles praticam a ação que é de considerar, ok? São os brasileiros, muitas pessoas. Na B, compare agora estas duas outras orações. Os ciganos são considerados populações tradicionais. 2. Os ciganos são considerados populações tradicionais pelos brasileiros? A pergunta é: qual é a diferença de construção entre a oração no título da imagem e a oração 2? A gente percebe na primeira, eu não tenho o agente da passiva, como eu tenho na segunda. Na segunda, o pelos brasileiros vai diferenciar as orações. Então, na primeira, não tem agente da passiva. Na segunda, já tem pelos brasileiros, ok? Na C, em sua opinião, por que a informação a respeito de quem considera os ciganos populações tradicionais foi omitido no título do post? Por que será? Talvez porque essa afirmação já é de senso comum. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela já faz parte de um conhecimento social coletivo. Pode-se entender também que foi considerada uma informação desnecessária à compreensão da mensagem. Tá ok? Se responder algo desse tipo, tá ok, tá correto. Terceira questão. Leia ao lado o anúncio feito para outra campanha. Atendeu o celular e desligou a vida. E responda. A. Com que intenção foi produzido esse anúncio e a que público se destina? A gente percebe que esse anúncio foi... Então, o anúncio ele faz parte de uma campanha de segurança no trânsito. Então, a intenção dele é alertar as pessoas quanto a possíveis acidentes fatais quando usam o celular. É destinado a motoristas ou pedestres distraídos com o uso indevido do celular, especialmente no trânsito. Na AB, observe as formas verbais do imperativo. Evite, use. Elas indicam proibição, recomendação ou ordem. A gente fala, quando se lê evite, use, a gente não percebe uma proibição, e sim uma recomendação, também uma ordem. Na C, releia. Atendeu o celular e desligou a vida. No caso, os colegas são seus pais, nesse momento de quarentena. Mas, que figura de linguagem está presente nesse trecho? Porque foi usado. A gente percebe a figura de linguagem, a antítese, que marca a contraposição de uma palavra ou frase a outra de significação oposta. A gente fala atendeu, desligou, ok? Então, por que será que ela foi usada? Ela foi usada para contrapor o ato de usar o celular no trânsito e perder a vida por meio desse uso. Com a intenção de causar realmente um impacto no leitor. Atendeu o celular e desligou a vida, ok? Para causar esse impacto. Na D, as formas atendeu e desligou.
estão na voz ativa. Como ficaria o texto no início do anúncio na voz passiva? Ficaria como: o celular foi atendido e a vida foi desligada. Será que essa mudança ela causaria o mesmo efeito no caso, se tivesse na voz passiva, o efeito seria o mesmo causado pela voz ativa? Não. Justamente a escolha da voz ativa para que esse impacto fosse gerado, ok? Não haveria o mesmo efeito. Já em um texto de campanha, qual pode ser a vantagem de empregar-se a voz ativa? É justamente com o objetivo de causar esse impacto. E também por a voz ativa ser mais direta e resumida, ela é mais adequada ao gênero, visto que o gênero se destina a uma leitura imediata, ok? Questão de número 4 pede para que vocês leiam a notícia. Instituto resgata 240 animais silvestres no primeiro semestre em Manaus. Depois de ter lido, vocês responderem, caso responderam. No item A, qual foi o fato central dessa notícia? O fato central é justamente o resgate de 240 animais silvestres que estavam fora do seu habitat, ok? E também em situações de risco, esse resgate, no caso, foi feito pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Já na B, compare. Instituto resgata 240 animais silvestres no primeiro semestre em Manaus. Tem aqui o destaque em foram resgatados e resgata. O que eu vou pedir no item B? Vou comparar resgata e foram resgatados. Qual é a relação estabelecida entre o sujeito e a ação verbal em cada uma das orações? Na primeira, em resgata, Instituto resgata, a gente tem um sujeito ativo. Instituto resgata. Já na segunda, a gente tem um sujeito passivo. Foram resgatados o quê? 240 animais silvestres, tá certo? Então, na primeira, sujeito ativo, instituto. E na segunda, 240 animais silvestres, sujeito passivo. Item C. Por que foram feitas essas escolhas pelo autor da notícia? Acredita-se que, como o título se destaca o sujeito ativo, e com isso realçando o nome do instituto, justamente para valorizar a ação da instituição, o corpo da notícia ela vai destacar o sujeito passivo, realçando o fato, no caso, o número elevado de animais resgatados, acrescido da informação do nome completo do instituto no agente da passiva. Então, enfatiza no título, por meio do sujeito ativo, o nome do instituto, aquele que promoveu a ação. E no corpo, fala dos animais que realmente sofreram a ação, né, foram resgatados pelo instituto, que é o agente da passiva. Ok? Quinta questão, vocês leram o trecho, né, da matéria, o dinossauro transatlântico. O item A pergunta o seguinte: de que modo o título da matéria está associado ao que se diz no trecho? O dinossauro transatlântico mostra que, como foram encontrados fósseis da espécie em dois continentes separados pelo Oceano Atlântico, ele é considerado um dicionário transatlântico, ok? Entre o oceano. Na B, releia esta oração. Encontraram-se muitos outros fósseis de alossauros fragiles no oeste norte-americano. Na primeira, nessa oração não se informa o sujeito da ação verbal. Essa informação é necessária no contexto da matéria? Por quê? Não é necessária. Não é necessário dizer quem encontrou o fóssil. O importante é saber
que eles foram encontrados, ok? Já na segunda, é possível determinar o sujeito dessa oração? Não, não é possível porque não há um termo que ocupe a posição do sujeito, certo? O sujeito aqui é indeterminado. Quando, caso vamos relembrar, quando há indeterminação do sujeito com a forma verbal acompanhada do pronome se, temos uma formulação diferente da voz passiva. A voz passiva sintética. Observe e compare aqui. Encontraram-se muitos outros fósseis. Voz passiva sintética. Muitos fósseis foram encontrados. Eu tenho a voz passiva analítica. Vocês entenderam que na passiva sintética tem a presença do pronome se. Porque, em sua opinião, usou-se a matéria na voz passiva sintética e não a voz passiva analítica. Por se tratar também de uma matéria, é necessário que exista uma forma direta, como se já foi falado. Então, a voz passiva sintética é boa por isso, porque é conciso, certo? Na questão de número 6. Observe a capa deste livro e veja como a obra é apresentada no catálogo da editora. Aqui, procura-se galerias de animais ameaçados de extinção, certo? Tá aqui vários animais que são ameaçados. Na A, o título do livro é composto de uma frase exclamativa. Procura-se. Se ele aparecesse sozinho na capa, seria possível saber o assunto do livro? Claro que não. Como que saberia? Procura-se. Podia ser qualquer coisa, ok? Na B, o subtítulo fornece a informação que falta no título? Explique. Claro, porque ele informa que a obra se refere a animais em extinção, procurados antes que sejam definitivamente extintos. C. As imagens da capa também ajudam o leitor a entender o título? Ajuda ou não? Sim, porque na imagem pode-se ver alguns desenhos de animais que estão em extinção, ok? Na D, o título tem o verbo na voz passiva sintética, sem a indicação de um sujeito. Essa informação, no contexto da capa, é um dado informativo necessário? Justifique. Não, na realidade não é, porque não há necessidade de dizer quem está procurando os animais. O que importa é saber quem é procurado, certo? A ênfase é a procura. Item E, que é o último, observe e compare. Primeiro, eles estão ameaçados de extinção por causa da caça. Segundo, eles são ameaçados pelos caçadores. Qual é a diferença de construção sintática entre essas duas formas de dizer a mesma coisa? A diferença é que na primeira apresenta uma locução adverbial, que expressa causa, e na segunda é usado o agente da passiva, certo? Então, bons estudos, tá? A gente espero vê-los em breve, depois dessa quarentena. E um abraço a todos. Até mais.